Estamos de volta ao vivo aqui na TV Mogi News, diretamente dos estúdios da TV Mogi News. Agora são 7h25. E agora nós vamos conversar com o advogado Mário Massal Cussano sobre economia para as empresas na folha de salário. Doutor, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Doutor, explica pra gente, é verdade que as empresas, algumas empresas, ainda pagam mais do que o devido aí junto à Previdência Social? Como que é essa história? É um absurdo, mas infelizmente as empresas têm pago mais do que elas deveriam pagar. A nossa carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo. E ainda nós temos condições de fazer um trabalho para que os nossos empresários tenham um pouco mais de economia. Nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido. E qual que é o percentual de cobrança de INSS? O INSS cobrado das empresas é 20% a título de INSS. De terceiros, que a gente fala que é o SAT, o SESI, o SENAI, a gente cobra, o INSS cobra 5,8%. E o SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho, é de 1 a 3%, dependendo da empresa. Então, dependendo da empresa, totaliza 28,8%, que é um percentual absurdo de caro. Entendi. O INSS também está cobrando outras verbas que não são salariais? Pois é. A nossa Constituição, no artigo 195, ela disse que o INSS é devido quando se cobra sobre a folha de salário e rendimentos do trabalho. Então, tudo que é trabalhado, a pessoa, o INSS nós temos que pagar para o INSS essa verba. Pois bem, existem algumas outras verbas que não derivam do trabalho, tá? E essas verbas são chamadas verbas indenizatórias. Entendi. Tá? E que verbas podem ser consideradas indenizatórias? Pois bem, nós temos as férias. O empregado ele trabalha 11 meses e ganha um mês de descanso. Nesse um mês ele não trabalha e recebe sem ganhar. Um terço de férias, a Constituição também concedeu, é um benefício, também ele não trabalha e recebe. Nós temos os férias abonados, o abono de férias, que o empregado ele compra os 10 dias, né? Quer dizer, o empregador compra os 10 dias e ele, nesse caso, ele vai trabalhar, mas é como se fosse uma indenização por ele estar antecipando, trabalhando a mais do que a Constituição manda. Entendi. Tá? Temos as férias indenizadas também, né, quando o funcionário é demitido e tem a indenização para ele pagar, ele também recebe sem trabalhar. Nós temos também as horas extras, essa é uma discussão até interessante, recente. A pessoa tem direito, a Constituição fala, o empregado tem que trabalhar 44 horas, sendo 8 horas semanais. Bom, 8 horas semanais, muitas vezes a empresa fala, você tem que fazer hora extra. Então, em vez dele descansar, estar com a família, estar curtindo outras coisas, ele vai ter que trabalhar, tem que ficar disponível para a empresa. Por essa disposição da empresa, ele vai ser indenizado. Por isso que os tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, tem entendido que essas verbas são de natureza indenizatória. Também nós temos o aviso prévio indenizado, que é no mesmo sentido de você receber sem trabalhar. Ou seja, então nós temos duas situações. Uma que a pessoa recebe sem trabalhar e outra que a pessoa é indenizada porque fez além do que a Constituição manda. Entendi. Tá? E existem julgados favoráveis a essa tese? Eu iniciei esse trabalho em 2008, aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vim acompanhando as decisões. E na época, o ministro Gilmar Mendes, que era presidente do Supremo Tribunal, ele deu uma decisão totalmente favorável à concessão desse benefício, indo contra o INSS e a favor, né, do empresário, concedendo aí férias, horas extras, aviso prévio indenizado, até os 15 dias de afastamento do auxílio doença. Enfim, tem toda uma linha de
de verbas que a gente pode recuperar para as empresas. Entendi. Mas como que fica essa parte processual? A parte processual é muito interessante, né? Nós criamos uma equipe que consegue fazer um laudo analisando todas as verbas e nós conseguimos recuperar essas verbas retroativamente, 5 anos para trás. Então, o empresário que vinha pagando a mais, nós temos condições de recuperar 5 anos para trás. Entramos com o pedido liminar, muitas vezes o juiz não concede todas as verbas que a gente pede, mas o que o juiz conceder, o empresário não precisa mais pagar. O juiz já manda um ofício para o INSS e fala, olha, essa empresa está dispensada de pagar, por exemplo, 1/3 de férias, aviso prévio indenizado, horas extras. Então depende de cada juiz, mas a gente tem conseguido muito êxito logo na liminar. Para que o empresário não corra riscos, nós estamos recomendando também fazer o depósito judicial do valor todo mês depositando em juízo, para que lá na frente, se acontecer um entendimento diverso, ele não corra riscos de pagar tudo de uma vez, que muitas vezes não tem essa previsão no caixa. Então, voltando um pouquinho, então, quando sai essa liminar, já deixa de pagar essa verba indenizatória? Sim, já deixa de pagar. O juiz já fala, ó, não paga isso. Ele já elenca as verbas que ele entende que são indenizatórias também. E no final do processo, como que ele recebe essa verba? É demorado? Como que funciona, doutor? O processo depende de cada juiz, a gente depende do judiciário para a gente dizer o prazo. Mas uma coisa é certa, nós podemos recuperar os últimos 5 anos. Se o processo levar 5 anos, nós recuperamos 10 anos. Tá. Né? Então, o tempo que durar o processo, ele vai estar criando dinheiro para o empresário, para futuramente ele receber. Transitado em julgado, quer dizer, quando acabar o processo, não couber mais nenhum recurso, nós temos uma grande vantagem em relação aos precatórios. Né? Todo mundo acho que já ouviu falar em precatório e sabe que é uma eternidade para receber. Né? Mas nosso caso não, nosso caso, com a união da Receita Federal com o INSS, criamos a Super Receita. O que os juízes têm feito? Tem determinado a compensação, por exemplo, deu 1 milhão de crédito. Aí, todo mês vai compensando já com os tributos federais, com todos os tributos federais. Sim. Então, inclusive INSS, IPI, PIS, COFINS. Então, esses tributos federais podem ser compensados a partir do momento que se estabeleceu o valor do crédito que a empresa vai ter no final do processo. Doutor, e as despesas para ingressar com esse processo? Pois é, o nosso escritório trabalha no sistema ad êxito, ou seja, só vamos receber no final do processo. Então, muitas vezes pode levar 5, 6, 7 anos, mas recuperamos todo esse período mais os 5 anos. E a despesa do processo é muito barato. Né? Se o empresário tem muito crédito, por exemplo, até de 5 milhões, já passou de um volume, o teto máximo é R$ 1.915. Então, eu acho que é interessante para o empresário e é bem acessível. Tá R$ certo. 1.915. Tá certo, então. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, né? O senhor qualquer dia até volta aqui para tirar mais dúvidas sobre isso, até mesmo sobre outros assuntos aí relevantes, né, Juliana? Exatamente. Perfeito. Obrigada, doutor. Bom dia. Obrigado, bom dia. Nós conversamos com o advogado Mário Massal Cussano sobre economia para as empresas na folha de salário.